Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos organizadores do evento. Acho que é muito importante esses eventos para realmente essa discussão e a gente discutir esses assuntos que são de grande importância para a cultura do maracujá. Então, agradecer principalmente ao Petri pelo convite de estar aqui conversando com vocês hoje. E o Petri pediu para eu falar sobre as estratégias de manejo e viroses do maracujazeiro. Então, a gente já tem uma parceria que vem de alguns anos, onde a gente está realizando alguns trabalhos, e esses trabalhos nos estão fornecendo alguns dados que são bastante importantes para a gente combater esse que é um dos principais problemas da cultura aqui na região sul de Santa Catarina, toda Santa Catarina e outras regiões produtoras de maracujá. Bom, então, só para iniciar, uma pequena lista de todos os problemas que a cultura do maracujá enfrenta. Então, são mais de 20 doenças. Então, quer dizer que é um problema bastante sério a sanidade, mas, como vocês estão vendo aqui em amarelo, então, quase 1/3 dessas doenças são causadas por vírus. Então, realmente, hoje é um dos fatores limitantes da produção de maracujá, são as doenças causadas por vírus. Bom, dito isso, se fala muito nas viroses. Todo mundo aqui sabe o que é um vírus? Quais são as características dos vírus e das doenças causadas por vírus? Conhecer ao nosso inimigo é muito importante para a gente conseguir determinar algumas estratégias de controle. Então, rapidamente, só para nós saber aquilo que nós estamos enfrentando, os vírus são patógenos um pouco diferentes do que normalmente a gente conhece, que são os fungos e as bactérias, que é o que realmente se vê mais fácil, se identifica mais fácil a campo. Então, uma das características dos vírus é que eles são patógenos acelulares, ou seja, não são compostos por células como são os fungos e as bactérias. Isso tem uma série de implicações. Ou seja, eles não possuem um metabolismo próprio. Se ele não está infectando a planta, se ele não está no interior de uma célula vegetal, ele é uma entidade inerte. Então, eles são conhecidos como patógenos obrigados, ou seja, eles necessitam do hospedeiro para realmente serem um problema. E outra das características importantes também, então, que eles são sistêmicos, ou seja, quando eles estão infectando uma planta, esse vírus está distribuído por toda a planta, e não só em algumas partes, como pode ser alguma doença causada por fungos ou bactérias. Eles estão distribuídos por toda a planta. Outra característica que tem dificultado o controle é você fazer uma diagnose, fazer uma detecção correta e nos estados iniciais da infecção. Quando você consegue detectar ele no início, você tem mais êxito nas medidas de controle que você vai adotar. E outra característica importante também é que eles são facilmente transmissíveis. Então, principalmente por material propagativo e por vetores. Então, a gente vai discutir alguns aspectos durante a minha fala sobre essas características. Então, os vírus são essas entidades um pouco diferentes dos patógenos que normalmente a gente conhece, e isso faz com que as viroses também tenham algumas características diferentes de outras doenças. Ou seja, elas são incuráveis. Não tem cura. Uma planta que está infectada por um vírus, a partir do momento que ela se infectou, você já não tem nenhuma medida para controlar essa virose. Então, a gente vai ver que as principais medidas de manejo e controle são a prevenção da infecção das plantas pelos vírus. Então, como são incuráveis, não existe um produto viricida, não existe um controle químico que se possa utilizar, e elas são frequentes, ou seja, as plantas elas são infectadas facilmente, principalmente pelos vetores, e elas permanecem longos períodos expostas aos patógenos no mesmo local. Então, principalmente, se a gente pensar em cultivos como
frutíferas, por exemplo, permanecem muito tempo no campo. O maracujá também, bom, agora as recomendações são de a cada ano renovar, mas as plantas ficam expostas aos vetores durante muito tempo. Isso facilita a infecção, principalmente no caso em que o vírus seja transmitido por vetores. Bom, então, como eu estava comentando, quase 1/3 das doenças do maracujazeiro são causadas por vírus. E, segundo o Garcês, esse é um trabalho realizado em São Paulo, eu acho, de 2012, são 9 os vírus que estão descritos no Brasil. Obviamente, nós não vamos, por uma questão de tempo, a gente não vai abordar cada um deles, simplesmente eu vou utilizar o que é o principal, o endurecimento dos frutos, e algum caso dos begomovírus, que é uma ameaça também importante dentro da cultura, para a gente discutir e conversar um pouco sobre as estratégias que devem ser adotadas, então, para o controle dessas doenças. Então, isso provavelmente vocês conhecem muito melhor que eu, que são os sintomas causados pela virose essa, do endurecimento dos frutos do maracujazeiro, que é causada pelo vírus Cowpea Aphid-Borne Mosaic Virus, ou seja, que é um vírus que é transmitido por afídeos, por pulgões. Isso tem uma relevância bastante importante, e hoje em dia, então, é o principal problema limitante da cultura do maracujazeiro. Isso também, então, é só para mostrar, esse vírus foi descrito inicialmente na Bahia, aproximadamente nos anos 80, e ele se disseminou por todas as regiões produtoras. Em Santa Catarina, em 2008, no norte de Santa Catarina, e em 2016, como foi comentado, aqui no sul, na região sul, e também nos locais próximos, aqui na divisa, quer dizer, ele passou o rio, mas é a mesma região produtora, então também foi detectado no Rio Grande do Sul, no ano de 2016. Então, ele está praticamente, e então, como vocês estão vendo aqui, em 79 e 80, nessa região nordeste do Brasil, que ainda é a principal região produtora, e depois, como a produção ia fugindo do vírus, ia descendo mais para a região sul, mas o vírus foi acompanhando, e hoje nós temos ele também por aqui. Eu vou comentar, então, algumas das características desse vírus que são importantes para depois a gente falar das estratégias de controle. E uma delas é que o Cowpea Aphid-Borne, ele infecta vários hospedeiros. Então, isso é um problema, porque você pode ter fonte de inóculo em diferentes plantas, diferentes espécies de diferentes famílias, como vocês estão podendo ver aqui, que dificultam ainda mais as medidas as estratégias de controle. Mas, recentemente, em 2017, foi publicado um trabalho por pesquisadores do Ceará, de Fortaleza, que é uma boa notícia, eu acredito. Nesse trabalho, eles viram que existem 2 biotipos desse vírus, do Cowpea Aphid-Borne. Então, esses biotipos, parece que eles não ocorre uma infecção cruzada, exceto nessas 2 espécies, que é a Canavalha ensiformis, que, se não me engano, é o feijão de porco, e uma outra, uma Croptilum, que é também outra espécie de feijão um pouco parecido com o feijão de porco. Exceto essas 2 espécies, não ocorre o vírus que infecta, o isolado que infecta as leguminosas, por exemplo, eles não infectam as passifloras, o maracujá. Então, muitas das recomendações que se está fazendo hoje é não utilizar soja ou algumas leguminosas na cobertura do solo do pomar, porque se pensava que poderiam ser fonte de inóculo. Mas, então, esse trabalho tem mostrado que, a princípio, não é um problema. Então, que não ocorre essa infecção cruzada dos 2 biotipos.
Então, isso tem uma certa relevância no controle, que muitas vezes os produtores podem utilizar essas plantas de cobertura sem o risco de ter fonte de inóculo que não seja na própria cultura do maracujá. Outra característica que é bastante importante, eu diria a principal, é que esse vírus ele é facilmente transmitido. Então, ele se transmite mecanicamente e, principalmente, por afídeos de forma não persistente. Então, a gente vai ver um pouco das características agora dessa transmissão não persistente e as implicações que tem nas medidas de controle. E, como vocês estão vendo aqui também, não é transmitido por sementes. Tem alguns trabalhos que foram publicados e que dizem que não se transmitem, mas é um tema que ainda eu acho que precisa de um pouco mais de realizar alguns experimentos para realmente você analisar um maior número de sementes. Mas o que tudo indica é que ele não é transmitido por semente. Isso é uma grande vantagem, porque se fosse transmitido por sementes, aí ia ficar bastante mais complicado as estratégias. Bom, então, quais características são essa relação vírus-vetor que faz com que essa forma de transmissão, então, seja não persistente? Então, nessa imagem que nós temos aqui, nós estamos vendo isso é um pulgão, e aqui nós temos o tecido da planta. Então, esse pulgão, que não o maracujá não é hospedeiro, felizmente ele não é hospedeiro de nenhuma espécie de pulgão. Então, todos esses pulgões eles são visitantes, eles vêm de fora para a cultura do maracujá. Então, para essa relação não circulativa e não persistente, ela se caracteriza porque o pulgão, no momento que ele faz a picada de prova para saber se ele vai se alimentar nessa planta, então ele faz a aquisição e a inoculação do vírus na planta. Então, não circulativa é porque o vírus não circula no corpo do pulgão. Existem outras viroses que sim, o vírus ele circula em todo o intestino, principalmente a hemolinfa do pulgão, mas no caso da virose do endurecimento, ele fica apenas retido nessa parte dianteira, apenas no estilete do pulgão. E, sendo assim, o tempo para a aquisição do vírus, quando o pulgão faz uma prova de alimentação, é de poucos segundos, ou seja, que ele pousou na planta, em poucos segundos ele já é capaz tanto de adquirir o vírus, se ele está se alimentando de uma planta infectada, e também de inocular, ou seja, ele se alimentou numa planta contaminada, ele vai para uma planta sadia, em poucos segundos essa picada de prova para saber se ele vai se alimentar dessa planta é suficiente para transmitir o vírus. Certo? E, então, outra característica desse tipo de transmissão é que o vetor ele fica virulífero, ele fica com o vírus no corpo dele, nessa parte dianteira do estilete, por alguns minutos, podendo chegar até a poucas horas. Mas é um tempo curto em que ele permanece virulífero, ou seja, que o vírus que ele continua sendo portador do vírus. Então, todas essas características a gente vai ver mais adiante, então, que tem certa importância nas estratégias de controle a serem adotadas. E aqui só mostrando então uma outra preocupação dentro da cultura do maracujá, que é a infecção pelos begomovírus. Felizmente aqui no sul ainda não se tem relatos, existem algumas suspeitas, mas ainda nada confirmado, mas que em outras regiões produtoras é uma ameaça bastante grande e um problema também. Essa virose, então, diferente do endurecimento dos frutos, ela é transmitida por mosca branca. Mas como a gente não tem tempo para discutir todas essas características, eu vou comentar, então, todas as estratégias de controle vão ser utilizando como exemplo, então, a virose do endurecimento do maracujá. Bom, mas como o Petri me pediu para falar de estratégias de manejo, então vamos realmente a elas.
Então, devido a essas características que eu comentei com vocês dos vírus e das doenças causadas por esses patógenos, as medidas estão direcionadas, primeiro, a limitar a dispersão primária. O que seria isso? Evitar que a virose chegue na área onde se está produzindo. Então, isso é fundamental. Se nós não conseguirmos evitar que essa virose entre, o que a gente pode fazer? Então, tem um segundo grupo de medidas a serem utilizadas, que é reduzir a dispersão secundária, ou seja, tentar evitar que ela se dissemine para a área produtora, que ela fique o mais localizada possível. E se nós não conseguirmos nem evitar que ela entre, nem que ela se disperse, tem uma terceira categoria, que seria atenuar o impacto de infecção na planta. Ou seja, que seria quase um convívio, então, com a virose, que é, na verdade, o que se está fazendo hoje. Então, nós vamos ver, mas as estratégias, então, estão baseadas nesses três aspectos. Então, vamos ver algumas medidas dentro de cada uma dessas estratégias de manejo e controle de virose. Só comentar com vocês que eu não vou contar nada muito novo ou que vocês não saibam, que são as recomendações feitas pela IPAGRE, pelas instituições aqui que dão assistência e que trabalham diretamente com vocês. Então, já foi publicado essas instruções de combate à doença, e o que a gente vai mostrar hoje aqui são alguns resultados que comprovam e demonstram a necessidade de você seguir utilizando essas medidas, e alguns dados que a gente pode discutir ou melhorar, modificar algumas dessas estratégias. Então, sempre mostrando que a pesquisa, você continuar trabalhando, é muito importante, porque você vai melhorando, você vai adicionando novas estratégias que fazem com que o controle seja mais eficiente. Então, a primeira medida para limitar a dispersão primária, pelo que eu vi aqui hoje de manhã, já é um passo, acho, importante, que se tem essa preocupação e que se está trabalhando nisso, são as medidas legislativas e quarentenárias. Então, são uma medida inicial que você vai utilizar para impedir que essa doença chegue na área, ou algum sistema de produção que permita você produzir mudas em ambientes protegidos, o vazio sanitário, etc. Então, todas essas medidas importantes são legislativas e quarentenárias, que são necessárias para você conseguir lutar contra essas doenças. É só um exemplo, então, aqui todo mundo deve conhecer. Esse é o regulamento primeiro sobre defesa sanitária vegetal, de 1934, então, onde estabelece todas as normas para transporte de material, como foi comentado também, como não é uma doença, um vírus quarentenário, mas também se podem utilizar se devem estabelecer algumas normas para facilitar o controle dessa doença. Então, ainda para limitar essa dispersão primária, apesar de que ela não seja uma doença quarentenária, é a utilização de material propagativo livre de vírus. Isso é fundamental para praticamente todas as viroses, e não é diferente para a virose do endurecimento dos frutos. Depois vocês vão ver, vou mostrar para vocês alguns dados onde isso fica claramente evidenciado. Então, a produção de mudas com sementes sadias e em viveiros telados antiafídeos é fundamental para você conseguir produzir maracujá nas regiões onde a virose do endurecimento está presente. Então, essas medidas também devem ser legislativas. Existe uma série de recomendações, e quanto mais produtores de mudas e da fruta aderirem a isso, melhor, mas eu acredito que deva existir uma norma que regularize isso, e que seja, de certa forma,
obrigado, então, você produzir que todas as mudas produzidas sejam feitas em telados antiafídeos. Ainda, se nós não conseguirmos, então, essas medidas legislativas para evitar que um vírus chegue numa área, como é o nosso caso, então nós temos essas, como eu comentei com vocês, essas medidas de reduzir a dispersão secundária. E uma estratégia que se utiliza bastante em virologia é a erradicação sistemática de plantas doentes. Isso é um assunto que, no caso da virose do endurecimento, ela é recomendada, mas que eu acho que aqui a gente ainda pode trabalhar bastante para ver se realmente ela pode ser efetiva ou se é uma medida que pode ser modificada. É uma prática recomendada principalmente então para vírus que possuem um círculo restrito de hospedeiros, porque se tiver outras espécies que servem de inóculo, não serve de nada eu retirar a planta de maracujá que está infectada se eu tenho um hospedeiro que está contaminado. Mas pelo trabalho que eu comentei com vocês antes, que parece que não tem essa infecção cruzada, poderia ser uma estratégia. Porém, devido às medidas de manejo, aspectos culturais da cultura, que a indicação é de renovar os pomares todos os anos, talvez essa seja uma medida que não tenha um efeito tão importante dentro da cultura do maracujazeiro, dos modos que ela está sendo realizada hoje. Então, é uma medida que se utiliza, como vocês estão vendo aqui, obviamente isso não é maracujá, mas são umas fotos que eu tenho de citros, de outros trabalhos com vírus de citros. Então, nesse caso, como a planta permanece durante mais tempo no campo, sim, é importante você eliminar essas plantas. E não só eliminar, senão... Isso é um videozinho que eu vou colocar rapidamente aqui, só para... É importante você eliminar essas plantas, mas destruir. Não adianta você tirar ela do pomar e deixar ela nas laterais ou entre as filas do pomar. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, os pulgões eles podem vir nessa planta infectada, se alimentar, adquirir o vírus e isso ser fonte de inóculo para as plantas sadias. Então, esse é um equipamento que eles utilizam em citros, mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, que se vocês arrancarem essas plantas contaminadas, o importante é destruir. A forma é a que cada um pode fazer de melhor, mas é importante sim você destruir esse material, não deixar ele próximo ao pomar, para que não sirva de fonte de inóculo. Bom, a ideia é essa, o videozinho é esse, ou seja, a destruição do material infectado que você vai tirar do pomar. Então, outra coisa importante para você utilizar essas medidas legislativas e de erradicação, para isso é fundamental que você tenha uma técnica de detecção para você saber que realmente aquele material que você vai eliminar esteja infectado. É muito difícil hoje você identificar a virose simplesmente pelos sintomas. Ou muitas vezes, como eu vou mostrar para vocês depois, muitas vezes a planta ainda não está mostrando sintomas, mas ela já está infectada com o vírus. Então, ela pode servir de fonte de inóculo, mesmo não estar apresentando nenhum tipo de sintoma. Então, tem se trabalhado para desenvolver técnicas de detecção que sejam principalmente rápidas, para você ter uma resposta de atuação o quanto antes melhor, rápidas, simples e baratas. Ou seja, é um desafio bastante importante, mas já se tem trabalhado nisso e os resultados são bastante interessantes. Então, nesse sentido, só comentar com vocês que nós já estamos trabalhando em parceria com muitas instituições aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e também de São Paulo. E a gente fez um projeto, um pouco que na coragem e na vontade de ajudar a resolver esse problema, mas sem muitos recursos. Então, a gente está fazendo alguma coisa, apesar da grande dificuldade em conseguir
os recursos para trabalhar. Então, um dos objetivos do projeto foi desenvolver essas metodologias para você detectar o quanto antes possível o vírus nesse material. Então, aqui é só passando rapidamente, inclusive, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, porque esse foi um trabalho que foi apresentado no simpósio do Maracujazeiro, que teve no ano passado, em Arroio dos Ratos. Então, Arroio do Silva, perdão. Arroio dos Ratos Arroio do Silva aqui. Então, é um trabalho que está sendo feito em parceria com essas instituições e faz parte de uma dissertação de mestrado que o Neemias, que está aqui conosco, está realizando. Então, foi desenvolvida uma técnica bastante simples e barata que permite uma detecção rápida e confiável do vírus do enderecimento do maracujá. Então, a gente recebe o material, que pode ser folhas ou frutos, com sintomas ou assintomáticos. Não é necessário você ter sintomas para você detectar a presença do vírus. Se faz um extrato e, em questão de 2 ou 3 horas, já é possível ter o resultado se a planta está infectada ou não. Então, simplesmente mostrar para vocês. Esse é o resultado que a gente observa quando analisa essas amostras por essa metodologia. E, como eu comentei para vocês, então, a partir do momento que a gente recebe essa amostra no laboratório, é possível fazer essa análise em questão de 2 ou 3 horas, e a gente conseguiu reduzir bastante os custos com relação ao que se utilizava anteriormente. Uma vez desenvolvida essa ferramenta, isso nos permite, e que também foi outro objetivo do projeto, conhecer um pouco os aspectos da epidemiologia do vírus nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, em colaboração, de novo, com as instituições aqui de Santa Catarina, foram selecionados alguns pomares nas principais regiões produtoras. No norte do estado, em Araquari, a maioria delas aqui no sul e também em Torres, no Rio Grande do Sul. E a nossa intenção é ver como essa virose ela avança a partir do momento que ela for introduzida num pomar. Então, foram selecionados pomares nessas regiões e foram marcadas 50 plantas de maneira aleatória. E nessas parcelas, então, foi feito um segmento. Se coletou material em setembro, ou seja, no início, quando foi implantado o cultivo, foram tomadas amostras para serem analisadas. Um mês mais tarde, se voltou a esse pomar, e dessas mesmas 50 plantas se voltou a coletar material, aos 2 meses novamente, e até o terceiro ou quarto mês, né, Neemias, que foram feito esse acompanhamento. E também foram instaladas armadilhas para a captura dos vetores, que são os pulgões que transmitem esse vírus. Então, eu vou mostrar para vocês, primeiro, o resultado desse segmento dos pomares. E, como eu estava comentando com vocês, como os recursos hoje em dia não está fácil para ninguém conseguir, uma das estratégias é essa ferramenta de detecção que a gente conseguiu. Então, essas são as 50 plantas que foram marcadas de cada pomar. Elas foram coletadas individualmente, foram levadas para o laboratório, processadas individualmente, mas analisadas em grupo de 10 amostras, para reduzir os custos. Essa ferramenta ela permite você analisar amostras compostas. Então, dessas amostras compostas, as primeiras 10 plantas, se eu analisar elas todas junto e der negativo, eu posso aferir que as 10 são negativas, não tem a presença do vírus. Já o grupo de 10 plantas que deu um resultado positivo, então a gente voltava nesse material e analisava elas de maneira individual. Então, desse grupo, da 11 até a 20, a gente abriu elas e analisou individualmente e viu que dessas 10, 4 estavam realmente infectadas. Então, com isso, aqui eu vou mostrar os dados, por questão de tempo, de apenas 2 locais onde a gente fez esse acompanhamento.
O Neemias ainda está processando esses dados dos outros locais, mas para apresentar aqui para vocês, então, a gente trouxe esses 2 exemplos de torres no Rio Grande do Sul e depois uma região aqui do sul de Santa Catarina. Então, olha só para vocês verem a importância de utilizar material sadio. Então, essas plantas foram analisadas quando o pomar foi implantado, em setembro, analisadas em outubro e analisadas em dezembro. Todos esses quadrinhos verdes significa que a planta está sadia, que não foi detectada a presença do vírus. E já em dezembro, então, surgiram as primeiras plantas. Então, de 50 plantas analisadas, 5 foram positivas em dezembro. Ou seja, provavelmente a infecção dessas plantas tem ocorrido através de vetores que vieram visitar essas plantas vindo de outras áreas onde existia a virose. E temos esse outro caso, que é São João do Sul, aqui em Santa Catarina. Então, olha só, já no início, na implantação do pomar, foram detectadas 3 plantas com a presença do vírus. Obviamente, essas plantas ainda não apresentavam nenhum tipo de sintoma, mas foram levadas para o campo e já estando infectadas. Provavelmente saíram do viveiro infectadas. Se esse viveiro não tinha as proteções adequadas, se estava a céu aberto, então essas mudas são contaminadas. No segundo mês, olha só, subiu para 9. No terceiro mês já eram 40% das plantas infectadas. E em dezembro, depois de 3 meses, praticamente 95% das plantas infectadas. Então, isso é para vocês verem que realmente iniciar a plantação com um material de qualidade, com um material sadio, é muito importante para você conseguir minimizar ou reduzir ao máximo a infecção do vírus no pomar. O Petri pede para eu acelerar, então vamos lá. Outra medida, então, para reduzir a dispersão secundária da virose no campo, se o material já chegou, como ele é transmitido por vetores, nós temos que lutar contra eles também. Então, eu só coloco aqui alguns exemplos, fatores que determinam a incidência dessas viroses no campo. O número de pulgões adultos que visitam esse pomar, se ele é virulífero ou não, ou seja, se ele é portador do vírus ou não. Se ele não for portador do vírus, não, a princípio não tem problema. Mas se ele for virulífero, então você conhecendo esse status, você pode trabalhar as estratégias de controle. E aqui, rapidamente, então, só mostrando para vocês como é que a gente poderia fazer isso. Isso é um exemplo que foi realizado na Espanha com relação a prunos, mas a ideia é conhecer durante os meses do ano a época onde eu tenho um maior número de pulgões que visita o pomar. Eu conhecendo esse dado, eu posso focar as minhas estratégias de controle nesse período onde eu tenho um maior número de pulgões. Então, nesse caso, o número maior de pulgões que visitou uma planta de prunos foi em maio. Só para lembrar vocês, como nós estamos na Espanha, hemisfério norte, maio seria o período primaveral, seria o nosso setembro. E nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que é o inverno lá, não se detectou a presença de nenhum tipo de vetor. Então, obviamente, se eu tiver que adotar alguma estratégia para combater esses vetores, eu vou focar esse trabalho nos meses onde eles estão ocorrendo em maior número. Nesse sentido, também se está fazendo um trabalho com o Neemias e com a colaboração do nosso colega o Daniel, que vai continuar realizando esse trabalho. Então, aqui nós temos dados preliminares de 3 meses apenas. A intenção é seguir esse monitoramento durante todo um período do ciclo, ou seja, todo o ano, começar agora em abril e até o abril do próximo ano, e conhecer realmente essa flutuação que tem na população de pulgões, que são os vetores.
Então, aqui o Neemias também ainda está terminando de analisar esses dados, mas todos esses dados, a gente tem os dados da temperatura, da precipitação, para a gente tentar fazer uma relação, quando é que eu vou ter uma maior população, tentar explicar por que ocorre essa população. Então, esse é um trabalho que é feito, é realizado, já se tem dados em São Paulo, por exemplo, já se tem, mas aqui na nossa região a gente não sabe quais são as espécies de vetores que nós temos e nem em que período é que eles ocorrem com maior número de indivíduos. Isso também é em São João do Sul, então isso ainda não foram analisados, mas é uma tendência que a gente pode ver. Olha só, em São João do Sul, se vocês lembram do gráfico, no final, praticamente 100% das plantas. Isso pode ser explicado porque nesse período aqui, olha só, houve um aumento bastante importante do número de pulgões. Então, já tendo plantas infectadas na parcela, se eu tenho um número grande de pulgões, significa que provavelmente a infecção ainda seja maior nos próximos meses. Nesse sentido, devido às características essas de transmissão do vírus, o que vocês acham que o controle químico poderia ser eficiente no controle dessa virose? De maneira nenhuma. Então, o uso de inseticidas para vírus transmitido, como vocês viram, ele adquire o vírus em questão de segundos e ele transmite o vírus em questão de segundo. Então, até que ele se dá conta que tem um inseticida nesse material onde ele está se alimentando, ele já vai ter adquirido ou inoculado o vírus. E, inclusive, existem alguns trabalhos que comentam que o uso de inseticidas pode incrementar ainda mais a transmissão. Por quê? Porque ele afeta o sistema neurológico do pulgão. O pulgão ele fica mais ativo, ele vai se mover mais e vai fazer mais picadas de prova no tecido e vai incrementar, então, o processo de transmissão. Por outro lado, existem algumas substâncias, que isso também é uma questão que a gente está buscando parceiros para tentar realizar trabalhos. Os óleos minerais ou vegetais sim têm se demonstrado eficientes para controle de vírus transmitidos de forma não persistente. Então, nesse caso, eles atuariam como uma barreira física na superfície da planta e que dificultaria ou impediria que o vírus adquirisse ou inoculasse esse vírus. Existem algumas outras estratégias também um pouco mais complexas que o pulgão não consegue reter o vírus no estilete. Mas a principal função dessa, então, é evitar que o vírus consiga adquirir ou inocular o vírus na planta. Então, isso daqui já existem trabalhos com vírus muito próximos, com as mesmas características do endurecimento do fruto do maracujá, onde tem se demonstrado que realmente se consegue diminuir a incidência desses vírus durante o período onde eu tenho uma maior visitação de pulgões, digamos, ao meu pomar. Então, por isso que são todas medidas que a gente deve utilizar de forma integrada. Então, eu sabendo a época em que eu tenho um maior número de pulgões que visitam o meu pomar, eu posso, em algum momento, fazer um tratamento desses com óleo mineral para proteger a planta nesse momento. Então, também a gente vai tentar desenvolver esse trabalho. E já realizamos na estação experimental lá da agronomia em Porto Alegre, para testar alguns produtos, ver se não tem nenhum efeito de fitotoxidez, nada, e a princípio os resultados são bons, porque não se observou nenhum problema de fitotoxidez na planta, então se poderia realmente testar em condições de campo. Bom, outra estratégia, então, para reduzir a dispersão secundária seria a utilização de quebra-ventos. Então, os quebra-ventos para evitar que os vetores cheguem no pomar e também, como vocês viram, os pulgões, se eles chegarem nesses quebra-ventos, eles vão pousar nessas espécies e vão fazer picadas de prova. Nessas picadas de prova, eles vão estar limpando o estilete
que é onde o vírus está retido e que permanece por poucos segundos ou por poucos minutos. Então, a partir do momento que ele faz uma picada de prova nesse material que está no quebra-vento, mesmo que depois ele for para o nosso pomar, ele já vai ter eliminado, se não todos, a maioria dos vírus que estão presentes no estilete. Então, o uso de quebra-ventos, como é uma prática também recomendada aqui, é importante. E outra também que é importante, que eu acredito que deveria ser uma normativa, ser uma medida legislativa, é a utilização do vazio sanitário. Então, se vocês lembram, uma das características dos vírus que eu comentei com vocês no início é que ele é um patógeno obrigado, ou seja, ele necessita do hospedeiro para estar na área. Se você eliminar o hospedeiro, você vai eliminar o vírus e, com isso, você vai reduzir o inóculo para os pomares ou para o próximo ciclo de cultivo. Então, essa é uma medida que tem se mostrado bastante efetiva, nesse caso, em vírus transmitidos dessa maneira, porque ele não vai estar no hospedeiro e os vetores também, como ele permanece pouco tempo nos vetores, se você eliminar todo esse inóculo, você não vai ter problema nas plantações na safra seguinte. Então, se nós não conseguirmos evitar a entrada do vírus numa região, não conseguimos controlar a dispersão, existe o terceiro grupo, então, de estratégias que podem ser utilizadas, que é atenuar o impacto da infecção na planta. São medidas, então, que ajudam a conviver com a virose. E, nesse caso, uma das melhores ferramentas que a gente tem seria a resistência genética, ou seja, o melhoramento genético pode ser convencional, para você conseguir cultivares ou variedades que sejam resistentes a essa virose. Então, de fato, já existem alguns trabalhos. Esse trabalho aqui também é bem recente, onde eles testaram, se eu não me engano, foram 85 materiais diferentes, e realmente se observou que existe uma diferença de resistência ou susceptibilidade. Já existem materiais que são classificados como mais resistentes frente a essa virose. Ou através do uso de plantas transgênicas, que é outra maneira da gente conseguir essa resistência do material frente à infecção. Também, então, existem trabalhos, esse é um pouco já mais antigo, em 2004, mas já se obteve plantas transgênicas expressando partes do vírus e que fornecem uma certa resistência, então, ao maracujá frente à infecção pelo cowpea aphid-borne. Outra medida que também está sendo utilizada para atenuar o impacto da infecção na planta, então, é a utilização de plantas de mudas altas, ou seja, levar elas a campo já com um estágio maior de desenvolvimento, para evitar levar mudas menores, que o tecido é mais tenro, elas vão estar mais susceptíveis ao ataque dos pulgões, para a transmissão dos pulgões. E também, se essa infecção ocorrer, ela ocorrer já quando a planta está mais desenvolvida, que vai diminuir os efeitos, vai permitir ainda que se essa infecção for, quanto mais retardada ela for, a gente conseguir fazer que isso ocorra, ainda se consegue produzir material nesses pomares. Então, são medidas que a maioria delas, então, já está sendo levada, vocês estão realizando elas. O que eu mostrei aqui não é nada novo, alguns resultados que confirmam que essas medidas são importantes e algumas que a gente poderia ainda realizar ou deveria realizar mais alguns experimentos para demonstrar que realmente são efetivas. Então, o que eu ressaltaria aqui, as mais importantes e que são primordiais para a gente conseguir produzir na presença do vírus, é o plantio de mudas sadias. Isso daqui realmente, eu acredito que deveria ser uma norma para a produção de mudas exclusivamente em viveiros telados, onde você protege ela frente à infecção pelo vírus, porque, como vocês viram, no exemplo esse de torres, por exemplo, onde no início da plantação não tem infecção, você consegue chegar
até o 3º ou 4º mês sem ter infecção. Já em São João do Sul, onde desde o início você tem plantas infectadas, em questão de 2 meses, praticamente todo o pomar vai estar infectado. Então, a produção de mudas em viveiros telados, com telas antiafídio, é muito importante. A questão do vazio sanitário é outra estratégia que deveria, acredito, também ser uma normativa, ser uma medida legislativa. E existem algumas outras, como eu comentei com vocês, que a gente ainda precisa trabalhar. Essa questão de se é necessário ou não erradicar as plantas doentes. É uma coisa que ainda não está claro com os resultados que a gente tem. Mas vamos pensar no seguinte, se eu levar uma muda alta para o campo, se eu conhecer o momento, o período em que eu tenho uma maior visitação de pulgões nessas mudas, se nesse período eu fazer a utilização de um produto, por exemplo, do óleo mineral e proteger frente a esses pulgões, pode ser que eu consiga escapar dessa maior revoada de pulgões e com isso eu atrase, ou se eu não consigo impedir totalmente a infecção, eu vou retardar ao máximo. E essa planta, como a indicação agora é renovar os pomares todos os anos, pode ser que ela ainda consiga produzir sem a necessidade de você fazer erradicação. Mas, como eu comentei, ainda eu acho que é necessário a gente trabalhar mais, ter mais dados de pesquisa que realmente nos deem suporte para fazer essa recomendação. E, para finalizar, então, só comentar que, devido às características específicas então, desses vírus e dessas doenças causadas por vírus, o controle, então, ele deve estar baseado em ações preconizadas pelo manejo integrado de pragas e doenças, ou seja, que não é uma única medida isolada que vai controlar o problema. Então, quanto mais medidas a gente utilizar, o conjunto dessas medidas é que vai nos permitir realmente a gente ter um sucesso, a gente conseguir fazer o controle dessas doenças. Então, tem uma série de experimentos, como de trabalhos que a gente precisa realizar, como eu comentei para vocês durante a minha fala. Algumas delas a gente está fazendo meio que na coragem, né, Petri? Sem muitos recursos, e por isso eu aproveito até a ocasião para convidar todos os parceiros, quem tem interesse em colaborar, diz, olha, não, eu tenho uma parcela que vocês podem utilizar para fazer um experimento. Isso seria muito bem-vindo, para a gente realmente conseguir dados que possam dar suporte para que essas recomendações sejam cada vez mais eficientes e baseadas realmente em dados de pesquisa. E, finalmente, então, eu queria agradecer a todas essas instituições que são parceiras, que estamos trabalhando junto, então, que seria a EPAGRE, o Instituto Federal, a SIDASC, o Instituto Biológico, o Laboratório Agronômico em Porto Alegre, a Emater, e que eu acho que todo mundo junto, trabalhando junto, somando esforços, a gente está conseguindo realizar algum trabalho ainda sem muitos recursos econômicos. Então, muito obrigado a todos vocês pela paciência e por terem me ouvido. E depois, então, da fala da doutora, nós vamos ter o período esse para qualquer dúvida que vocês possam ter sobre o tema das viroses. Muito obrigado.